Olá, bem-vindo a todas e a todos ao Núcleo de Estudos Espíritas Casa do Caminho, na cidade de Biel, na Suíça. Hoje, quarta-feira, 22 de junho de 2022, daremos continuidade ao capítulo 2, Noções Elementares do Espiritismo, item 37 do livro O que é o Espiritismo? Então, Beto, vamos continuar? Olá, pessoal. Boa tarde e boa noite aí. Sandra, Dilson, Leide, Marinete, Petra, Ernest. Todos bem-vindos aí. É uma imensa alegria, a oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, né? Refletindo a respeito dessa doutrina maravilhosa, que é a doutrina espírita, das suas partes básicas e da nossa capacidade e profundidade de aprofundarmos um pouco mais a respeito dela. Então, vamos aqui compartilhar a nossa tela. E lembrando, como um estudo, a hora que alguém quiser interromper, falar alguma coisa, complementar, perguntar, estamos aqui para isso. Então, estudo do Livro dos Espíritos, o item 37, que nós iremos começar hoje. No anterior, foi visto vários itens do Livro dos Médiuns, falando da mediunidade, do médium e dos espíritos que se comunicam, né? Então, hoje, a gente vai continuar, retornar ao que é o Espiritismo, que ele está falando aí também dessas manifestações espíritas, dos espíritos, do médium e assim por diante. Então, item 37, reconhece-se a qualidade dos espíritos por sua linguagem. A dos espíritos verdadeiramente bons e superiores é sempre digna, nobre, lógica e isenta de contradições. Nela se respira a sabedoria, a benevolência, a modéstia e a mais pura moral. Ela é concisa e despida de redundâncias. Na dos espíritos inferiores, ignorantes ou orgulhosos, o vácuo das ideias é quase sempre preenchido pela abundância de palavras. Antes de comentar sobre isso aí, acho que dá para perceber bem onde nós estamos. Eu não ia resistir a falar uma coisa dessa. Dá para perceber bem, né? Que a gente ainda precisa muito buscar entendimento e compreensão, porque na falta dele a gente acaba trazendo muitas opiniões pessoais, muita das nossas questões de preconceitos, de limitações, mais do que aquilo que a gente consiga realmente absorver dos espíritos superiores. Mas aí a gente gostaria de destacar como essa linguagem que o Kardec coloca no livro aqui, como seria essa linguagem de espíritos bons e superiores? Digna, nobre, lógica e isenta de contradições. É interessante que, às vezes, se você pegar uma parte da doutrina espírita em algum livro e comparar com outra, dá uma impressão de contradição. Em muitos momentos, dá uma impressão. E a contradição não está no texto. A contradição está na nossa interpretação. A gente vai ver para baixo, se a gente chegar lá, alguns itens que a gente vai demonstrar aonde está essa aparente contradição, que é muito mais na nossa interpretação do que propriamente no texto. Por que a gente está comentando isso e por que isso é tão importante? Porque a gente precisa entender e compreender o contexto da onde está o texto. Entender épocas, entender o exemplo e entender principalmente quando é utilizar hoje. Talvez a gente precisa pegar uma frase de Kardec e entender como uma metáfora. Se a gente levar ela ao pé da letra, hoje ela já não faz o mesmo sentido, porque as palavras modificam com o tempo o seu significado, principalmente dependendo da cultura. Eu vi que no estudo anterior teve uma palavra que todo mundo falou, aqui no Brasil é usado tal, e aí era uma outra palavra. Isso a gente percebe que
Se na mesma época a gente tem entendimentos diferentes com uma palavra, imagina quando a gente muda essa época. Então, é importante entender isso, para que a gente perceba que não há contradições na doutrina espírita. Mas já em nós, né, os espíritos, nossa, entre nós tem contradições com força, porque a gente acaba trazendo as nossas questões, os nossos pontos de vista, que sempre são, na maioria das vezes, são unilaterais. Então, ainda nessa comunicação, a gente percebe sabedoria, benevolência, modéstia e pura moral. E talvez o primeiro exemplo que a gente quer trazer dessa contradição é essa palavra pura moral. A gente ainda interpreta moral, moral e bons costumes, de uma forma externa. É conforme a pessoa se apresenta externamente. E quando aparece moral na doutrina espírita, eles estão falando de uma postura interna. Reflete na questão externa? Óbvio que reflete, mas ela é muito mais interna, é muito mais de sentimento e de exemplo do que de forma, igual a gente está acostumado a ver. Então, ela é concisa, a linguagem dos bons espíritos, e sem redundâncias, sem muitas repetições para falar a mesma coisa. No parágrafo de baixo, todo pensamento evidentemente falso, toda máxima contrária à sã moral, todo conselho ridículo, toda expressão grosseira, trivial ou simplesmente frívola, enfim, toda manifestação de malevolência, de presunção ou arrogância, são sinais incontestáveis da inferioridade dos espíritos. Aí aqui de novo a gente vai fazer a mesma brincadeira. A gente percebe onde nós estamos, né? Estamos. A malevolência é uma coisa que nos pega, né? Com facilidade. Uma pessoa começa a falar mal de outra e a gente começa... Se a gente não fala mal daquela pessoa, a gente fala mal de outra pessoa ou de ideia. E a gente, a hora que a gente percebe, a gente está ali num oceano da malevolência, né? Dessa capacidade que a gente tem de ficar ali trazendo à tona o que é ruim. Ideias, fatos, pessoas, etc. Né? A gente acaba, infelizmente, trazendo isso com muito mais facilidade do que o que está lá em cima, que é a sabedoria, benevolência, etc. E acaba que esses espíritos inferiores, quando se manifestam, e aqui a gente está falando agora de espíritos desencarnados, muitas das vezes eles vêm com uma certa arrogância de demonstrar que a ideia deles é a melhor, a correta, a certa e pronto, acabou. O que não acontece com os espíritos superiores. Eles vêm, trazem a mensagem de uma forma suave, tranquila e pronto. Eles não têm que se provar. Isso é fantástico. Já os espíritos inferiores, eles tentam a todo momento mostrar que são superiores. Os inferiores tentam mostrar que são superiores. Eles tentam se provar. Eles tentam colocar de nome, de diversas formas, de diversos meios, para que a gente acredite que aquilo que ele está dizendo ou irá dizer é superior. Então, acaba que é uma forma diferente de tentar nos enganar. É o tempo Beto, todo essa enganação. Sim, Sandro? boa noite. Eu, quando, ouvindo agora as tuas palavras, eu pergunto-me, quando às vezes no nosso dia a dia isso não acontece, muitas vezes quando conhecemos pessoas ou que têm essa necessidade de se fazer mostrar, de se fazer evidenciar, muitas vezes ao longo do tempo vamos perceber que era um bocado mais de show-off do que propriamente conteúdo. É mais ou menos aquilo que estamos aqui a falar com os espíritos inferiores. Eu até nem queria usar essa expressão. Menos espíritos menos instruídos. Hoje em dia, a gente estava falando sobre contradições e tal. Hoje em dia, a gente tem dificuldade de utilizar a linguagem utilizada por Kardec, porque naquele tempo ela precisava ser clara.
evidente, né? Então, espíritos superiores e espíritos inferiores. E todas as vezes que a gente utiliza essa mesma palavra, é porque está assim no texto. Porque hoje a gente sabe que é esclarecido, não esclarecido, e que, inclusive, aqueles que, por seu livre-arbítrio, se colocam a trabalho da perversidade, ainda é uma falta de esclarecimento. Não raro, coisas que não foram trabalhadas dentro deles mesmos. Então, acaba que a diferença entre eles e nós é que eles foram deixando isso tomar uma proporção difícil de lidar. Então, às vezes, é vingança, é um ódio extremo, e aí passam por cima de quem quer que seja para ter essa vingança. Então, no final das contas, são questões que foram deixando, crescendo uma proporção muito difícil. Então, acaba que a gente tem dificuldade mesmo, superiores e inferiores. Então, todas as vezes a gente utilizar essas palavras, é só para a gente utilizar de forma pedagógica, para a gente entender. Não é uma sanção de tipo, é isso e é aquilo, né? Quem somos nós para saber quem é quem não é, né? A gente só precisa observar nas mensagens para que não sejamos confundidos e seja implantado em nós, na nossa casa espírita, no nosso núcleo espírita, principalmente, ideias que vão atrapalhar o andamento desse núcleo espírita. Por isso que às vezes a gente precisa colocar de forma pedagógica algumas palavras, mas é uma forma pedagógica só de dizer. Sabe, Beto, eu acho que a diferença entre o Brasil e aqui, a Europa, é que para nós já é automático. Que nós, quando como estamos conversando com o idioma materno, automaticamente, quando estamos aqui, a gente temos que traduzir. E, às vezes, determinados vocábulos, palavras, ficam muito rígidos, é muito agressivo. Então, eu acho que aí também, que para nós que estamos aqui, procuramos até utilizar palavras mais suaves, porque é a nossa realidade. Se eu falar alguma coisa em alemão sobre ignorantes, vai ter um peso bem forte. Então, eu acho que aí que pega quando nós estamos estudando, entendeu? Como nós estávamos também comentando sobre isso, e às vezes não é compreendido no Brasil, porque a nossa realidade é outra. Nós temos que traduzir. E quando estamos em qualquer, seja no trabalho, ou no consultório, qualquer coisa, certas palavras em português não são utilizadas em outros idiomas, entendeu? Eu acho que aí que fica mais fácil de ser compreendido para vocês, entendeu? Sim, sim. E o mais importante do que qualquer palavra em qualquer idioma é entender a ideia. Quando Kardec trouxe a ideia de superior e inferior, ele não quis dizer melhor e pior. Ele quis dizer numa condição vibracional mais elevada e uma condição vibracional menos elevada. Pronto. Isso colocado em qualquer idioma, a gente fica fácil de entender. Se a gente voltar lá no Evangelho, no Novo Testamento, e a gente perceber que, por exemplo, a palavra demônio, que vem de daimon, que significa gênio, espírito, somente isso, independente se é do bem ou do mal, e entender que isso, com o passar do tempo, foi passado a ser do mal, a gente vai entender que é algo extrafísico. Se a gente hoje tem esse entendimento e lê lá de novo demônio, e não fica com medo porque está escrito demônio, tá tudo bem, mas a gente precisa entender isso antes. Então, a palavra em si não é muito problema. O entendimento dela é que é extremamente importante para nós. Então, podemos, sim, substituir algumas palavras para que fique mais leve o Por estudo. exemplo, aqui, espírito. Se nós traduzirmos, até bem pouco tempo, em alemão, falávamos espírito. As pessoas, os nativos do país não entendiam, porque às vezes quando você vai falar sobre eles têm problemas, os espíritos, quer dizer, dependendo do como está feito a frase, vai dizer que é louco, ou seja, que você
consegue escutar determinados espíritos. Então, aqui, ela fala assim, que é esquizofrênico. Aí tem que utilizar, às vezes, até uma palavra zele, que se chama alma. É complicado para vocês. Outras coisas que nós, inclusive, perispírito até o próprio Charles daqui está tentando modificar para o próprio realidade francês e alemão, porque ele já utiliza um outro vocábulo, mas isso é para nós aqui. Obrigada. Não, mas acho que é importante pensar nisso. Em inglês, espírito, né? Spirit em inglês é traduzido literalmente, pode ser uma bebida alcoólica ou pode ser um espírito. Então, realmente, é preciso entender o que significa, o que está sendo dito, para quem está escutando a mensagem saber, né, o que está acontecendo. Item 38. Os espíritos inferiores são mais ou menos ignorantes. Mais ignorantes ou menos ignorantes. Seu horizonte moral é limitado e perspicácia restrita. Deixa eu pegar aqui, perspicácia como é que eu vou dizer? É a capacidade de... Eu achei que eu tinha deixado aqui, mas não deixei. Oh. Perspicácia é essa capacidade de inteligência. Inteligência restrita seria um bom sinônimo. Então, seu horizonte moral é limitado e sua inteligência é restrita. Sua capacidade de raciocinar. Eles não têm das coisas senão uma ideia muitas vezes falsa e incompleta, e, além disso, conservam-se ainda sob o império dos prejuízos terrestres, que eles tomam, às vezes, por verdades. Por isso, são incapazes de resolver certas questões e podem induzir-nos em erro, voluntária ou involuntariamente, sobre aquilo que nem eles mesmos compreendem. Então, aqui coloca que, às vezes, a ideia é falsa em si mesmo, né? Tem um entendimento equivocado. Às vezes, não é equivocado, mas é incompleto. Mas, pelo que ele está falando aqui, muitas vezes é equivocado e incompleto, até no que é equivocado. E trazem consigo uma ideia muito grande do planeta Terra para poder explicar. E aí o que acontece? Aí aqui eu queria trazer um exemplo, porque tem esse estudo aqui no NEC. Se a gente pega o livro Nosso Lar, a gente vai perceber que a gente precisa, em alguns momentos, refletir muito a respeito do que está escrito lá. Porque, muitas das vezes, os espíritos, quando vão dizer alguma coisa, falam assim, não, a gente precisa colocar isso na linguagem humana para ser entendido. Então, significa que não é exatamente o que está escrito lá, mas é o aproximado para a gente entender. Então, às vezes, é necessário fazer isso. Então, não quer dizer que é falso, quer dizer que foi modificado para a gente entender. E aquilo, talvez, ao nosso interpretar, a gente traga da forma terrestre de interpretar, a gente vem e desqualifica tudo. Um exemplo para ficar fácil sair do campo filosófico. Bônus hora. Quando o André Luiz traz a ideia de bônus hora, né, que é uma bonificação pelo trabalho, porque ainda é necessário fazer lá, a gente percebe que, para muita gente, isso é importante, o bônus hora. Para outra, nem é tão importante ter. Mas é um conceito para entender como funciona ali dentro daquela colônia, que é uma colônia de transição entre nós e o plano espiritual. Ela não é o plano espiritual, na sua maioria, que o mesmo plano que o Kardec está falando aqui. Porque quando o Kardec fala, ele já fala de planos superiores, e aí aqui o superior é no sentido de vibracional, de espíritos que têm um grande entendimento, muito sábios, né, que já estão com a sua moral extremamente elevada e que a forma não é importante. A forma. E quando eu digo forma, é corpo, computador, celular, etc. Forma.
porque para nós a forma ainda é muito importante. Mas para espíritos muito evoluídos, a forma não é tão importante assim. Então é importante a gente entender que a gente precisa interpretar tudo que se vê, mas muito, entender o que o autor está querendo dizer, quais são as palavras que ele utiliza, sendo sinônimos de outras, para tirar os nossos vícios de linguagem, as nossas dificuldades de entendimento de palavras que foram por nós deturpadas com o passar do tempo. Um comentário? Beto, tá a falar bem, não vale a pena estragar. Obrigado. É isso, obrigado. Item 39. Os espíritos inferiores não são todos, por isso, essencialmente maus. E eu vou dar uma pausa aqui e me desculpem precisar explicar uma palavra. Não são todos essencialmente maus. Se a gente interpretar isso ao pé da letra, dá a impressão que ele está falando que alguns são. E se a gente pensar que essência seria a criação, lá quando fomos criados por Deus, então, se eu interpretar ao pé da letra, Kardec está falando que alguns foram criados maus. Aí está um grande equívoco de interpretação. Quando a gente leva ao pé da letra. A gente precisa tomar muito cuidado o que a gente lê e o que a gente entende. Aqui, a palavra essencialmente não está sendo mencionada como essência de criação, mas está falando de essência de manifestação. Então, que muitas das vezes o que se movimenta na mente desses espíritos, o que ele está chamando de inferiores ou menos esclarecidos, é aquilo que a gente está falando de vingança, ódio, raiva. Alguma coisa aconteceu no decorrer da sua história em que eles ficaram encrustados, ou como a gente prefere dizer, cristalizados no que a gente chama de mal, que é uma ideia de tipo, um dia uma pessoa ou um grupo fez tantas coisas ruins a ele que ele entende que agora ele precisa fazer coisas ruins a todo mundo. Isso ficou cristalizado na mente dele e pronto, acabou. É muito difícil de modificar esse pensamento. É isso que ele está chamando de essencialmente maus. Não é na essência da criação. Então, os espíritos inferiores não são todos, por isso, essencialmente maus. Alguns há que são apenas ignorantes e levianos. Outros, piléricos, espirituosos e divertidos. Essa palavra diferente, né, piléricos, ela seria sinônimo de espirituoso e divertido no sentido aquela pessoa sarcástica que pega uma coisa não tão bacana e faz piada, ou vocês que estão aí muito próximo da Inglaterra, o famoso humor negro inglês. Aquele humor negro inglês. Aquela coisa que parece a pessoa fala, a gente que é de outro lugar, né, de outra cultura, fala, cara, mas isso não é engraçado. Mas para ele é o humor negro. Utilizar uma coisa que não é tão bacana para fazer ela ser engraçada. Seria esse pilérico. Sabendo manejar a sátira fina e mordaz. Olha que coisa interessante. Então, se a gente pegar tudo isso, o que ele chama de espíritos inferiores, que nós vamos chamar aqui de espíritos menos esclarecidos, utilizam da palavra para pegar aquilo que não é muito bacana para fazer graça, para fazer ser engraçado. E o que acontece com isso? Quem acompanha muito stand-up, né, o stand-up de hoje em dia, que está muito famoso em todo o mundo, vai perceber que a maioria deles tem uma capacidade muito grande de pegar aquilo que talvez seja difícil de falar, ruim, desconfortável, e fazer aquilo ficar engraçado para ficar mais leve. Então, o que eles fazem aqui não é a mesma coisa. Eles pegam o que o Kardec está chamando aqui de mal, de ruim, de degradante, aquilo que pode nos fazer mal, nos sentir pequeno, nos fazer sentir péssimos, pegar caminhos ruins e fazer isso ficar engraçado, para ficar mais leve para que a gente cometa esses atos. Então, faz ficar engraçado para achar que é ótimo fazer. Essa é a ideia.
Ao lado desses espíritos, encontram-se no mundo espiritual como na Terra todos os gêneros de perversidade e todos os graus de superioridade intelectual e moral. Aí aqui o Kardec está falando que estão juntos espíritos ignorantes e levianos, o que ele chama de mal ou não esclarecidos, os perversos, os que têm superioridade intelectual e moral. Parece uma contradição. Eu não falei que a gente ia falar de aparentes contradições? Mas vamos pensar aqui agora, se todos nós estamos, cada um na sua casa, no seu trabalho, ou a Zélia, como ela está no NEC, mas vamos imaginar por um momento que nós estivéssemos todos em uma casa espírita, todos lá no NEC, todos juntos, fisicamente falando. Nós só estamos mentalmente interligados. Mas todos estivéssemos lá. Estamos nós, alguns muito semelhantes, não dá nem para definir alguma diferença tangível entre nós. Espíritos superiores, espíritos que estão vibrando no bem, né, auxiliando aí às vezes 1000 anos, 2000 anos, 5000 anos, como o Cristo, 4,5 bilhões de anos. E existem espíritos que estão vibrando bem lá embaixo, pensando em vingança, tudo no mesmo ambiente. Porque eles também estão tentando aprender, estão querendo modificar, ou, se for o caso de uma obsessão, estão ali nos acompanhando, mesmo que de longe, mesmo que mentalmente, escutando e pensando, doido para falar uns para os outros aqui. Ei, você não sabe quem que é esse caboclo. E fica essa fala mansa, essa fala bonita, mas esse caboclo é difícil demais. Conhecê-lo há mais de 500 anos. Então, existem todos esses espíritos juntos, eu vou colocar entre aspas, porque não é um espaço geográfico, mas somente os mais elevados conseguem perceber a presença de todos. E quanto menos elevado, menos percebe as outras presenças. Tá vendo por que às vezes a gente usa superior, inferior, mal e bom para ficar mais fácil explicar? Porque parece que ficou complicado. Mas agora que a gente entendeu o conceito, vou falar nas palavras do Kardec só de forma pedagógica. Os espíritos bons conseguem enxergar todos, os espíritos maus somente os que estão do mesmo jeito, e se nós estivermos vibrando de forma má, a gente vai estar ligado aos espíritos maus. Se a gente estiver vibrando de uma forma boa, a gente vai estar vibrando de uma forma com os espíritos bons. Pedagogicamente. O que significa isso? Quando eu elevo a minha vibração, eu estou ligado aos espíritos em alta vibração, que estão vibrando no bem, na bondade, na concórdia, no amor, na caridade. Se eu estou vibrando baixo, pensando só nas coisas que aqui, por hora, me atraem, as coisas mais físicas, mais grosseiras, ou pior, naquela pessoa que foi ruim para mim ontem, o ano passado, há 10 anos atrás, eu vou estar conectando as mentes dos mesmos seres que estão pensando em vingança, em ódio, em trazer desavenças, problemas, brigas, discórdias. Significa que estão todos, mas não interligados mentalmente. Mas os superiores olhando a todos e vendo como eles podem fazer circunstâncias melhores para que cada um encontre o seu caminho para o que a gente poderia chamar de luz, de amor, de concórdia. Viu como se a gente pegasse aqui ao pé da letra e ia confundir? Todos no mesmo lugar, no mundo espiritual, tipo no mesmo ambiente, fica meio confuso, né? Algum comentário? Sim, eu tenho. Desculpem. Fala você. Ok. Não, deixa a Leide falar, porque o Sandro já falou, aí agora é você. E assim vamos alterando. Para só uma pessoa não falar. Depois o Sandro vai e continua. Vai, Leide, por favor. Ai, desculpa, Sandro. Não. Estamos aprendendo aqui. Vamos lá, por favor.
eu queria fazer a pergunta em relação ao item 39. Você leu essa frase, né? Todos por isso, não, né, essencialmente maus, não são todos por isso essencialmente maus. Como é que você chegou a essa revelação? Se você foi só lendo o texto ou se você teve outras explicações, porque como seria para a gente ler isso aqui e chegar a essa conclusão aqui? Nossa, Leide, que pergunta maravilhosa. No Livro dos Espíritos, Kardec pergunta como foram criados, e os espíritos respondem: todos os espíritos são criados simples e ignorantes, nenhum essencialmente para o mal. E aí, lá quase no final do Livro dos Espíritos, pergunta 1019, salvo engano, Paulo de Tarso fala que o resgate é quando a gente volta a orbitar a vontade de Deus. Ele fala assim, olha, Deus é o todo amor e seria ele faz uma comparação com a astronomia. O amor de Deus e Deus seria ali o Sol. Nós somos os planetas que orbitam em volta. Conforme a gente vai tomando escolhas nossas, que acreditamos ser melhores do que a de Deus, nós vamos afastando desse Sol. O resgate, o retorno, seria a gente entender, não, mas eu preciso orbitar ali, porque longe do Sol não há vida. Longe do Sol, pelo menos não como a gente entende, né? Não há vida, não há amor, não há nada, e eu volto a orbitar mais próximo desse Sol, que é Deus. Com essa base do Livro dos Espíritos, a gente chega à conclusão que ninguém foi criado para o mal. Então, não há uma essência má. O que a gente chama de mal é essa capacidade que a gente tem de pensar: a minha ideia é muito melhor do que a de Deus. O que eu vou fazer para a minha vida, é muito melhor do que o que Deus pensou e preparou para mim. Isso é o que a gente chama de mal. E aí, a ausência do bem, né, Beto? O mal é a ausência ausência do bem. ausência do bem. Exatamente, Adilson. Respondi, Leide? Algumas pessoas, sabe, não questionam mais, alguns pesquisadores espíritas não dizem que é a ausência do bem. Eles já dizem que o mal é a ignorância das leis divinas, o não cumprimento das leis divinas. Só para poder complementar, porque também eu estou aprendendo sobre isso. Então, eu sempre falava que o mal era a ausência do bem. Eles já estão, como nós conversamos isso já com a Marisa, que é uma das, ela disse, e ela explicou semana passada, não retrasada, porque semana passada tivemos o Walter. Ela deixou, ela explicou sobre o bem e o mal. E o mal é a ignorância das leis divinas. Só isso. É bem coerente, sim, essa assertiva. Eles deixam bem. É por isso que é importante, como nós estávamos falando aqui, antes de entrarmos online, sobre esses esclarecimentos atuais que eles estão trazendo. E é algo muito interessante, sabe, seu Edilson? Eu, particularmente, estou gostando muito sobre essa parte filosófica e científica que eles estão fazendo, nessa análise sobre o espiritismo. Não é zero, não é, Beto? Por isso a importância do estudo em grupo, trocando ideias. Não só um falando, mas a live eu gosto dessa live por isso, porque a gente pode participar, é importante isso, participar. Né? Cada um traz as noções do conhecimento que tem, que ninguém conhece nada, como diz o só sei que nada sei. A gente sabe que nada sabe, mas estamos buscando com boa vontade, com garra, com dedicação, o aprendizado, né? Para a nossa melhoria moral, espiritual. E assim que aprendemos, né, seu Edilson? Se ficar só um monólogo, se torna chato. Eu sou a primeira que saio. Porque ninguém resiste. Uma palestra de uma hora, uma palestra de uma hora que só um fala, ninguém merece uma palavra, uma palestra de uma hora. O Sandro queria complementar algo, não é, meu irmão? Sim, Beto. E voltando aqui um bocado ao estudo que nós fizemos na segunda-feira, em que Jesus dizia
Conheceis a verdade e a verdade vos libertará. Eu acho que nós podemos fazer aqui um paralelismo entre a visão que tu fizeste exatamente agora, em que os espíritos menos instruídos têm uma visão mais diminuta do que os espíritos superiores. Ótima síntese, excelente síntese. Por exemplo, essa questão que a Zélia trouxe, né, do mal, a gente percebe que, bom, já foi dito isso em itens anteriores. Lá no capítulo 1, no item anterior do capítulo 2, o Kardec ele fala que as coisas são gradativas. Então, quando ele lá no começo ele fala que o mal é a ausência do bem, aí lá mais para frente, nas leis morais, ele chega e fala assim: mas você irá responder não somente pelo mal que haja feito, mas por todo o bem que você deixou de fazer. Aí já avançou um pouco. E assim é em tudo, né? Tudo que a gente vai aprender, sempre existem conceitos mais profundos. Existem em alguns lugares, na codificação do Kardec, que fala que tem coisas que para nós ainda, hoje, a gente acha que está tudo certo, está tudo bem. E no mundo espiritual isso é um equívoco, é um erro perante as leis divinas. Mas para nós está tudo bem e a gente precisa aprender. Então é gradativo. Por isso, eu concordo muito com o que o Edilson falou, que o estudo em grupo ajuda, porque a gente complementa. A gente vem ali do básico e pode ir até o mais profundo possível, quando cada um traz sua contribuição, assim como o Sandro, a Zélia e o Adilson acabou de fazer. A Leide ia tirando o microfone de novo. Você quer falar alguma coisa, Leide? Eu vi. Ai, você sempre me pega no frago. Eu ia falar em relação a falar, né? Eu tava pensando aqui em relação a o que a gente fala, como a gente fala, e a gente já vem com uma dinâmica oratória de uma tradição de competitividade, né? Na oratória de propor falando, né? Aí quer dizer, mesmo como espíritos ou não espíritos, eu acho que como espíritos não evoluídos, a gente leva também essa problemática de aprender a falar em um outro modo, talvez, também, né? Sem essa exploração de ter que convencer, ou dessa, né? Porque uma tradição antiga, arcaica, e o falar era competitivo, né? Sempre foi na tradição da oratória. Inclusive, tem posições também sociais, onde a pessoa trabalha com argumentação em formas competitivas, né? Algumas profissões, né? Um crítico de arte, um crítico de cinema, sei lá, um advogado, trabalha e, com certeza, se ele for bom, ele é uma pessoa que já tem isso como defiance. Era isso que eu queria complementar. Ainda tem essa questão, viu, Leide? Que tipo, por mais que a gente acha muito interessante toda aqui a nossa troca de conversas, às vezes uma pessoa traz uma opinião que é muito contrária a todo mundo, e isso algumas pessoas ficam extremamente irritadas e ficam bravas e vai falando, não, mas isso não tem nada a ver e coisa e tal. E aí está o cuidado. Por isso é um aprendizado, e por isso que o estudo em grupo é tão importante, porque não são só as palavras. Aqui a gente vai ter que aprender também a mensurar a manifestação das nossas emoções quando somos contrariados. Muito boa colocação. Item 40. Os espíritos superiores não se ocupam senão de comunicações inteligentes que nos instruam. As manifestações físicas ou puramente materiais são mais especialmente, não exclusivamente, obra dos espíritos inferiores, vulgarmente, normalmente, comumente designados sob o nome de espíritos batedores, como entre nós as provas de grande força são executadas por saltimbancos e não por sábios. E hoje o nosso estudo está cheio de exemplo de metáforas. As provas de grande força são executadas por saltimbancos, hoje precisa ser interpretada como uma metáfora. Porque na época do Kardec, saltimbancos eram aquelas pessoas que apareciam de grande força, né, para demonstrar que eles eram os mais fortes, era aquela competição de força e tal.
hoje, década de 50, 60, 70, 80, 90 em diante, aqui no Brasil, Saltimbanco é o artista de circo. Não faz sentido o artista de circo ficar provando força, né? O palhaço vai fazer rir, ele não vai fazer força. Entende quando a gente precisa reinterpretar e não colocar que, tipo assim, isso está ultrapassado? Não tá. Se a gente pega o contexto da época, a gente vai entender o que ele quis dizer. Que, tipo assim, olha, as pessoas que ficam uma grande parte do tempo querendo provar a sua força somente para provar, estão ali equivocadas quando comparada com espíritos. Porque aqui o que ele vem falar de espíritos batedores são aqueles que ficam, essas manifestações físicas que eles estão falando aqui, ou materiais, é o barulho de mesa, fazer mesa girar, etc, 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 etc. E ele colocou mais especialmente porque ele começou a estudar a doutrina espírita por causa dessas mesas. E no começo, quem se comunicava ali eram alguns espíritos superiores. Aí ele vem falar que com o passar do tempo, somente os espíritos batedores, menos esclarecidos, precisam dessa forma para mostrar-se presente. Olha o tanto que a gente precisa interpretar um pequeno item desse, para perceber que o que ele estava dizendo naquela época se aplica hoje dentro de uma interpretação, não de forma literal, igual está aí. E sem contar que todos esses fenômenos utilizados foram para nos chamar a nossa atenção. Hoje não é tão corrente, não é tão necessário. Há alguns médiums, sim, de efeitos físicos, mas não é tão necessário. Já se tornou a mediunidade mais intuitiva, mas naquela época havia uma necessidade para se chamar a atenção. Tem gente, o Kardec que usa essa palavra, né, no Livro dos Médiuns, ele fala assim, existem pessoas que dizem, mesmo se eu ver, eu não vou acreditar. Então, os espíritos vai perder seu tempo tentando provar para essas pessoas para quê? Item 41. Devemos sempre estar calmos e concentrados quando entramos em comunicação com os espíritos. Nunca se deve perder de vista que eles são as almas dos homens e que é inconveniente fazer do seu trabalho um passatempo ou pretexto de divertimentos. Se lhes respeitamos os despojos mortais, maior respeito ainda nos devem merecer como espíritos. As reuniões frívolas, sem objetivo sério, faltam a um dever. Os que as compõem esquecem-se de que, de um momento para o outro, podem entrar no mundo dos espíritos e não ficarão satisfeitos se o tratarem com pouca atenção. Olha, desses itens todos que a gente vai ver hoje, esse aqui talvez seja o que o Kardec traz um maior respeito. Então, vamos imaginar assim, eu procuro evocar um espírito para perguntar o seguinte, me ofereceram um novo emprego, você acha que eu devo aceitar? Eu estou pensando em fazer um novo negócio. Você acha que é um bom negócio de fazer? Então, tipo assim, tentando fazer com que eles sejam, eu vou pôr entre aspas, capachos nossos, instrutores das coisas materiais que nos competem. E aí ele vem falar assim, isso será que não seria uma forma inconveniente de tratar eles? Ou pior, utilizar eles para divertir. Levanta essa mesa, né? Chamam a turma, vem cá para vocês verem o que eu sou capaz de fazer. Espírito fulano, levanta essa mesa para mim agora. Agora abaixa, leva ela para a direita. Joga essa garrafa para cima. Não sei o quê. Não seria ridículo fazer isso com uma pessoa encarnada? Você trazer ela para divertir as pessoas de forma tão ridícula assim? E por que desencarnada a gente pode fazer? Então faz muito sentido ele pedir o respeito à espiritualidade. Quando utilizá-la com respeito. E aí aqui a gente volta em uma coisa lá do Antigo Testamento, Deuteronômio 18, onde fala que foi proibidas as comunicações com os espíritos. Quando Moisés faz essa proibição, é porque isso estava extremamente comum.
só era evocado espírito para isso, para as coisas materiais. Eu caso com ela, não caso com ela, posso ter filho, era só para isso. Então isso ficou de forma tão vulgar e tão de forma complicada que teve que ser proibido por um tempo, porque ninguém procurava para algo positivo. Era sempre para essas questões que a gente deveria se ocupar e não eles. Algum comentário, pergunta, complemento? Deixa eu falar sozinho, não, gente. Eu tenho uma pessoa muito querida, conhecida, que é diferente. E ela tem uma família aí no Brasil, e eles utilizam muito ai, como é que se chama? Eu esqueci. Aquele tipo de psicometria. Então, ela como espírita, estudando, como passista e tudo isso, ela resolveu, só porque indicaram, veja bem, indicaram fazer, e eu nem sabia como era realizado essas reuniões. E aí ficar, não, eu quero fazer para o meu... Aí necessita do médium, e, quer dizer, eu digo dirigente, porque eu não sei como é que eles fazem. O dirigente, aí está o médium lá, concentrado, deitado e tudo isso, para saber com o que está o porquê do marido, que ocorreu isso, que aquilo outro. Assim. Mas, minha linda, para que você tem essa necessidade se vocês têm um entendimento, se você estuda? Por que gastar tanto por aquilo que você se observar no próprio comportamento, na própria tendência do ser? Você vai ver que isso é normal. Então, as coisas que o médium falou para ela é tão assim simples de ser observado que quando a gente conversa com a pessoa, está ali, claro, como um scanner. Como um scanner. Então, hoje em dia, existe ainda esta necessidade que nós temos de querer saber o porquê. Então, não está tão aquém, ou seja, não está tão longe, que há pessoas, há seres que necessitam sim, e ficam dependentes desses médiuns. Verdade, verdade. Ainda há bastante. Item 42. Outro ponto igualmente essencial a considerar é que os espíritos são livres e só se comunicam quando querem, com quem lhes convém e quando as suas ocupações lhe permitem. Não estão às ordens e à mercê dos caprichos de quem quer que seja. A ninguém é dado fazê-los manifestar-se quando não o queiram, nem dizer o que desejam calar. De sorte que ninguém pode afirmar que tal espírito há de responder ao seu apelo em dado momento, o que há de responder a tal ou tal pergunta, se lhe dirigir. Então, é outra coisa muito interessante sobre essa questão do respeito, né? Os espíritos são livres, né? Eles vão vir quando puderem, quando quiserem vir. E eles vão falar a respeito do que quiserem e souberem falar. E às vezes a gente quer que dão conta de tudo, né? Que saibam de tudo, que façam tudo. E a gente tem esse equívoco, inclusive, entre nós encarnados, né? A gente convida uma pessoa e quer que a pessoa saiba de tudo, né? Eu vejo muitas lives de grandes expositores brasileiros, né? Espíritas brasileiros, e às vezes você vai olhar no chat, a pessoa faz uma pergunta assim, nada a ver com o que ele perguntou, a impressão que dá é que, tipo assim, será que é para testar o conhecimento dele? Saber se ele sabe daquele assunto? Porque não pode ser outra, não tem outra explicação. E, tipo, uma pessoa faz uma pergunta de um caminho totalmente diferente, de outra área de que está sendo proposta. E, assim, pode ser que a pessoa não saiba. A pessoa, se ela não souber, ela vai ter que expressar a opinião dela. E a gente acha ruim, às vezes. Nossa, fulano falou tal coisa. Gente, mas era a opinião, porque ele só podia falar da opinião dele. Ele não sabe profundamente sobre o assunto. A gente precisa tomar cuidado
até para não expor os expositores naquilo que não dominam muito bem, porque a gente pode estar nos comprometendo e comprometendo eles, né? A gente precisa tomar esse cuidado e deixar que se expressem naquilo que é possível, naquilo que é permitido. E aqui os espíritos. Quando o espírito aparece, ele chega para dar a mensagem, eu vi que no estudo anterior fala, né, do questionar dentro daquilo que é propôs, né? Ele faz uma proposta e questiona dentro daquilo que é propôs. Questionar talvez de uma outra, ele vem, a gente deu um exemplo aqui que o apóstolo Paulo utiliza da astronomia para trazer uma metáfora que está nas suas cartas. Nas cartas de Paulo, ele fala daquilo com outras palavras. E aí a gente vai e utiliza isso de forma matemática para fazer a mesma pergunta. Isso a gente pode fazer, porque como o princípio espiritual é o mesmo, se ele dominar de matemática, ele vai conseguir fazer. Mas se ele não dominar? E se matemática não for forte? Entende assim o que a gente está querendo dizer? E deixar que eles se expressem conforme eles tenham vindo para trazer aquela mensagem. Senão a gente corre o risco de que eles, sem querer, deem uma opinião equivocada, né? Mas tentando ser úteis, quando a gente está falando de espíritos medianos, que é muito comum. Gente, a gente fala muito de espírito superior e inferior, mas o Kardec, ele fala, salvo engano, no Evangelho segundo o Espiritismo, salvo engano, não, no Livro dos Médiuns, na primeira parte, ele fala que o que a gente chama de guia espiritual, a gente chama de espírito protetor, a gente chama de anjo da guarda, né, que são nomes, a gente precisa só entender a ideia. Eles são sempre superiores a nós, mais bem esclarecidos do que nós. Mas não quer dizer que eles sabem tudo do universo, né? Que são extremamente evoluídos. E às vezes a gente coloca no sinuca de bico, né? Não, deixa eu ver se meu anjo da guarda, né? E às vezes manifesta na casa espírita um espírito mediano, ali que está numa condição melhor que a nossa naquele instante, e a gente talvez faça uma pergunta que está fora da área de atuação dele e ele não saiba responder. Não é o caso do item, mas é só para a gente pensar a respeito disso, tá? Não é bom Asseverar... sim, é bom, sabe por quê? Porque aqui houve casos, incluso o Sandro se questionou muito. Eu acho que foi uns dois estudos anteriores. Então, como nós temos uma ideia completamente equivocada, às vezes, de que o espírito teria que vir, vamos dizer, mais com formas ou com mensagens superiores à do médium, ou à mentalidade do médium, exigindo do médium aquilo que ele não pode dar. E talvez que não estejamos preparados, porque também às vezes ocorre algumas mensagens quando eles notam que há uma necessidade, como já ocorreu aqui, sem mesmo nem estar esperando, nada que ver, o Sandro está aí de prova, mas havia uma necessidade que nem eu sabia. Ele depois me complementou, eu fiquei, né? Então, como o instrumento, no caso, vamos dizer, o instrumento médium, vai deixar de ser o que é. Por exemplo, como nós estamos falando de espíritos bons, medianos, às vezes está mais próximo a nós, tem uma simpatia conosco, estão aqui nos protegendo, sabe que nós estamos aqui na casa, mas conhecem os espíritos familiares que estão aqui do nosso lado mesmo para nos auxiliar, porque estão mesmo de sintonia. Aí estão vendo determinado tipo de coisa que eu nem sei e conversam, falam. Mas não, aí se exige mais do médium determinadas coisas que eu acho, às vezes, meio complicado também. Sempre queremos mais ou exigirmos mais das pessoas que elas não estão em condições ainda de darem ou de serem. Entendeu? Sim, sim. Ótima observação.
E aí o Kardec finaliza o item aqui falando, asseverar o contrário, né, de que a gente vai exigir do espírito alguma coisa, que eles são livres, é demonstrar a ignorância dos princípios mais elementares do espiritismo. Só o charlatanismo tem princípios infalíveis. Então a gente às vezes vai tentando e muitas vezes... Tem uma coisa que eu acho muito interessante, que o Emmanuel falou para o Chico. O melhor médium é aquele que menos erra, menos dá... Esse é o melhor, porque não errar não é possível. Só para a gente ficar um pouco mais leve. No entanto, a gente não pode abdicar da responsabilidade de cada dia estudar mais, aprender mais e ser melhor. E esse item é grande. Item 43. Os espíritos são atraídos pela simpatia, semelhança de gostos, caracteres e intenção dos que desejam a sua presença. Os espíritos superiores não vão às reuniões fúteis, como um sábio da terra não vai a uma assembleia de rapazes levianos. Se a gente ficar só no primeiro parágrafo, tem um entendimento. Se a gente ler o de baixo, a gente vai ter outro. Mas vamos ficar no de cima por enquanto. Então, os espíritos, os seres espirituais, eles são atraídos por aquilo que a gente vibra. Se for eu individualmente, o que eu vibro individualmente, se é uma casa espírita, aquele corpo mediúnico, o que todos em conjunto vibram, estão atraindo espíritos que têm a mesma simpatia, semelhança de gosto. Então, tipo assim, se aquele corpo mediúnico fala assim, não, nós queremos ser melhores, nós queremos o bem, queremos transformar, etc., etc., vão vir espíritos que vão auxiliar nisso. Não, aqui a gente já sabe de tudo, a gente não precisa estudar, aqui está tudo certo, vão atrair espíritos do mesmo jeito. Faz muito sentido isso, olhando para o item anterior. Então, por isso, o estudo constante da doutrina espírita e sem interrupções é muito importante. Porque se a gente daqui 2, 3 anos pegar o livro do o que é o Espiritismo para estudar de novo, a gente vai interpretar outras coisas de outra forma. Porque o livro mudou? Não, porque nós. Aí vamos ler o parágrafo de baixo para a gente perceber que existe uma coisa aqui muito interessante. O simples bom senso nos diz que isso não pode ser de outro modo, que os espíritos são atraídos pela simpatia. Se acaso, porém, eles aí se mostram algumas vezes, é somente com o fim de dar um conselho salutar, combater os vícios, reconduzir ao bom caminho os que deles se iam afastando. Então, se não forem atendidos, retiram-se. Então, o que acontece? Talvez a pessoa vibra de uma forma muito difícil, muito complicada, e os bons espíritos nunca vão lá? Vão, lógico que vão. Vão lá tentar auxiliar, fazem o que é possível, trazem novas circunstâncias e se retiram. A gente percebe isso muito quando Jesus chega para auxiliar qualquer pessoa e fala, o que queres que eu faça? Aí a pessoa pede, ele vai, faz e vai embora. Tipo, e aí ele fala assim, larga tudo e me segue. E continua. Uma das passagens mais interessantes sobre isso é a chamada passagem do jovem rico, né? O jovem rico chega, Senhor, o que eu preciso para herdar o reino dos céus? Amarás o Senhor teu Deus, toda a tua força, teu entendimento, ao próximo como a ti mesmo. Ah, mas isso honra teu pai e tua mãe. Ele faz um resumo dos 10 mandamentos, mas um pouco mais do que o que a gente conhece, que é dividido em 3 ali. Um pouquinho maior. E aí fala, tudo isso eu faço desde a meninice, desde quando eu sou criança. Ah, então, vende tudo que tens e me segue. Aí o jovem rico ficou triste e ficou para trás. Jesus não ficou ali tentando convencer ele. Não ficou ali argumentando, explicando por quê. Jesus continuou e seguiu. Isso dá uma ideia de respeito a nós. É um respeito muito grande. E de tempos em tempos, vem um que nos ama, fala, tenta auxiliar e vai. Aí vem o outro, e vem circunstâncias, é assim. Mas eles não vão ficar... O que está dizendo aqui é que eles não vão ficar o tempo inteiro.
por nossa conta. Eles estão ocupados com outras coisas, né? Forma juízo completamente errôneo aquele que crê que espíritos sérios se prestem a responder a futilidades, a questões ociosas em que se lhes manifeste pouca afeição, falta de respeito e nenhum desejo de se instruir, e ainda menos que eles venham dar-se em espetáculo para desfastio dos curiosos. Vivos, eles não o fariam. Mortos, também o não fazem. É uma pessoa que faz estudo, que busca estudar, que lê, que às vezes é chamado para expor sobre a doutrina espírita, vai ser convidado para um lugar onde fala assim, ó, aqui todo mundo duvida. Se você falar de uma forma que nos convença, aí a gente vai mudar de opinião. A pessoa vai se prestar a isso? De correr o risco de ser ridicularizado? Não vai. A gente encarnado não vai. Se a gente tiver um pouquinho de bom senso, já não vai fazer isso. Agora, se a pessoa fala assim, olha, eu não entendo muito, eu não compreendo muito, e gostaria de compreender. Aí a gente pensa, a gente procura ajuda e auxílio para estudar e pesquisar sobre dentro de um certo tema, procura ajuda para alguém ir junto, ajudar dentro daquela perspectiva, é diferente. Agora, não, eu não duvido. Me prova aí. Me prova que eu estou errado. Me prova que você está certo. A gente não faria isso. Por que que os espíritos vão deixar as suas ocupações lá no mundo espiritual para vir aqui convencer quem não quer ser convencido? Não faz muito sentido, né? Algum comentário? Complemento? Eu achei... Aqui vamos abrir um parêntese. Lá em cima, ele coloca, como um sábio da terra não vai a uma assembleia de rapazes levianos. Vocês já repararam que na maioria das vezes os exemplos são com os homens? Acho que a gente é mais difícil, né? Acho que a gente é mais complicado. E é uma piada, viu, gente? É uma brincadeira. Item 44. A frivolidade das reuniões dá como resultado atrair os espíritos levianos, que só procuram ocasião de enganar e mistificar. Pelo mesmo motivo que os homens graves e sérios não comparecem às assembleias de medíocre importância, os espíritos sérios só comparecem às reuniões sérias, que têm por fim não a curiosidade, porém a instrução. É nessas assembleias que os espíritos superiores dão ensinamentos. Gente, assim, nada mais lógico do que isso, né? A gente para pensar. Eu tenho uma ideia que é só minha e diferente do que todo mundo tem. Aí eu vou, convoco 20 médiums e falo assim, vão para lá que eu vou provar que eu estou certo e está todo mundo errado. Qual que é a chance disso dar errado? Grande, né? A chance é muito grande. Nossa, é imensa. Agora, a reunião é séria, estamos todos ali abertos, querendo melhorar, querendo ser melhores, querendo entender e compreender e vivenciar o amor, a paz. Ah, quais são os espíritos que vão aproximar? Aqueles que vão ocasionar essas circunstâncias. Ah, faz muito sentido e é muito lógico, né? Esse item. Sempre a intenção, né, Beto? É a base, é tudo. Sempre a intenção. Por mais, eu acho que, aqui, eu digo por mim, por mais ignorante que nos sintamos, mas o que vai valer é a intenção. Quanto mais nos dedicarmos e procurarmos sermos sinceros mesmo, eu digo sempre aqui no pessoal, vamos ser sinceros, procurar ter essa liberdade entre o grupo, e vai sempre estar fluindo essa mesma vibração, e eles estarão também, eles estarão ao nosso lado, observando as nossas necessidades, e às vezes, no momento oportuno, vem carinhosamente nos aconselhar com aquilo que talvez estejamos necessitando no momento adequado. Sim, com certeza. Mais alguém? Ninguém?
Item 45. Deixa eu só verificar se esse é o grandão. Não, é o 46. Do que precede, resulta que toda reunião espírita, para ser proveitosa, deve, como condição primacial, primeira, ser séria, em recolhimento, devendo aí proceder-se com respeito, religiosidade e dignamente, se quer obter o concurso habitual dos bons espíritos. Então, a primeira coisa que precisa ter, né, em mente de todos juntos, é que ela precisa ser séria. Tipo, a intenção é de que todos nós aqui estejamos como alvo a transformação moral, o melhoramento, etc. E em recolhimento, porque é importante a gente, nesse momento, deixar todas as outras questões o mais de fora possível. As nossas opiniões, os nossos boletos, as nossas contas, as nossas dificuldades com outras pessoas, para que a reunião aconteça de forma mais fluida, mais tranquila e serena, para que a gente consiga auxiliar para que o ambiente esteja propício para que eles cheguem, devendo aí ter respeito. Religiosidade. A palavra religião, no seu original, existe algumas possibilidades, mas a mais aceita é conectar ao Criador, conectar a Deus. Religiosidade aqui também tem esse sentido, mas a gente percebe que religiosidade é padrão. Quando a gente fala assim, a gente precisa toda quarta-feira, aqui no horário do Brasil, né, às 2 horas, estudar sobre o que é Espiritismo, religiosamente. É nesse sentido que ele está falando. Ou seja, no mesmo horário, com as mesmas intenções, com o mesmo cuidado, fazer de uma forma preparada, organizada, um ambiente confortável, um ambiente tranquilo, sereno, etc. É isso que ele está querendo dizer nesse sentido. Ele não está falando de religião no conceito de religião que a gente entende. É essa religiosidade que quis dizer. E dignamente. Então, entender que o ambiente, o local, precisa ser digno para todos, encarnados e desencarnados, sem diferenças, sem as nossas dificuldades. Se eu tenho um problema com alguém, ali esse problema tem que ser deixado de lado, porque o trabalho é mais importante. Se eu tenho alguma questão que uma pessoa falou, alguma coisa que me deixou ofendido semana passada, nesse momento eu preciso deixar este lado, porque é mais importante o trabalho. É isso. É entender que este é o momento propício para que todos nós saiamos dali de dentro dessa reunião melhor do que aqui chegamos. Se a gente sair do mesmo jeito que a gente chegou, não vai ser tão produtivo assim. Não vai ser tão bom assim. Então, que a gente esteja mais aberto, mais leve, mais tranquilo, que o grupo converse entre si o que seria melhor para o grupo. Entender que nada disso é pessoal, que quando alguém intervém, fala, olha, eu acho que de tal forma não foi bacana, a gente pode mudar isso. Não é pessoal, é pro trabalho fluir melhor. E aí vem aquilo que a Leide comentou agora mesmo em matéria de exposição. Às vezes a pessoa faz porque ela é espírita há 40 anos, de uma certa forma, aí chega uma pessoa que é espírita há 5 e tem uma intuição, fala, e se a gente fizesse de tal forma? Aquela pessoa que está ali muito tempo não entender isso como uma afronta. Entender que, se o grupo entender que, nossa, eu acho que essa mudança é interessante, vai ser melhor, entender que é para o grupo. Eu vou dar um exemplo da casa espírita que eu frequento. Lá tem trabalho mediúnico na terça e no domingo. E às quartas-feiras, à noite, uma quarta sim e uma quarta não, antes da pandemia, tinha trabalho mediúnico também. Agora não está tendo porque ainda não retornou e estão vendo se vai retornar. Esse foi um dos questionamentos. Mas você já tem terça e tem domingo, por que o de quarta precisa ter? Porque ele tinha um nome diferente, mas ele fazia a mesma coisa que os outros dois. E aí, nesse de quarta, as mesas ficavam nesse sentido, eu vou chamar assim, para vocês entenderem. E no de quarta, ficava ao contrário. E aí, certo dia,
foi perguntado, gente, por que que a mesa fica diferente na quarta? Ah, porque o fulano a fulana, que já desencarnou há 15 anos atrás, quando começou esse trabalho, fazia assim. Ué, mas por que que não mudou, então, igual os outros trabalhos já são? Ah, ela fazia assim, a gente continuou fazendo assim. E aí, independente do clima, virava-se essa mesa, fechava as portas, colocava umas cortinas escuras para ficar tudo bem escuro, trancava tudo e ficava todo mundo num salão totalmente naquele calor, né? Que aqui na época de calor. Gente, mas para que isso? Ah, porque fulano fazia assim. Então, é um questionamento para ficar mais confortável, ficar mais ventilado, ficar do mesmo jeito dos outros dias. Se não tiver no dia nenhum homem, as mulheres, é uma mesa de madeira extremamente pesada, as mulheres precisavam fazer esse movimento dificultoso, mais complicado, né, que alguém poderia machucar, ter algum problema de coluna, enfim, dificultava todo o trabalho, uma coisa simples. Aí passaram a fazer do outro jeito e adivinha só, não aconteceu nada, continuou tudo do mesmo jeito. Então é isso, às vezes alguém chega mais recente, mas ele percebe alguma coisa. E eu estou falando percebe porque pode ser um ponto de vista dele, pode ser uma intuição. Como o pessoal que estava ali não estava aberto a essa intuição, porque acostumou ser sempre de um certo jeito, rígido, aquela pessoa estava ali aberta e trouxe um insight que todo mundo fala, vai ser melhor, vai ser mais confortável, janelas abertas, nossa, ai, vai ser muito melhor do que ligar esses ventiladores barulhentos. Então é isso, essa capacidade de a gente entender que é para o trabalho e nunca deve ser pessoal. Dentro do que você falou, pardon, excusez-moi, é que eu acho muito interessante que a tendência de nós seres humanos é sermos local, de estar no local. Então, até como você mesmo diz, está localizado. Os estudos online cada vez está mais em todos os pontos do mundo. E sabe o que, Beto, que eu me dei conta? Que as pessoas ainda não estão preparadas para isso. E que o grupo que já está aqui tem uma vibração, porque há uma constância. Como você disse aqui, religiosidade, há uma disciplina, para mim eu vejo como se fosse uma disciplina, isso também está ocorrendo aqui. Só que as pessoas não pegam, não captam. E ela assim, não, mas, Osélia, você não vai conseguir fazer outro tipo de coisa, poder chamar mais a atenção das pessoas encarnadas para que frequente ou que tenha mais prosélitos ou pessoas que estejam fazendo parte do NEC? Isso não existe, porque só vai depender, sabe de quê? Do nosso íntimo, da nossa vontade e do todo, em benefício do todo. Então, ainda não se captou, porque nós criamos princípios, sistemas. Quando não há entre uma pessoa que faz parte, ou uma, ou duas, ou três pessoas, de um estudo, de um grupo como esse, liberdade de falar, de se comunicar uns com os outros, então temos que nos questionar sobre isso, porque é sério. Nós não temos noção de quanto isso aqui é sério, o quanto a espiritualidade resolveu até, de uma forma ou de outra, nos unir por questões de simpatia, de ideias, do conjunto do que a gente pensa. Mas como ainda estamos bitolados, presos a determinados princípios, hábitos nocivos que criamos, não flui, Beto. Impressionante como não flui, como não dá assim o devido valor fraterno para o próprio, em benefício do próprio grupo. Interessante isso. Sim, com certeza. Zélia, até 3h30, né? Falta ainda 10 minutos. Tá, porque o outro item é o grandão. Eu acho então não sei se deveríamos começar, porque vai deixar muitas questões. Não há problema, Beto, nós podemos abrir para algumas
algumas dúvidas, por exemplo, na Marinete, da vez, eu acho que não foi Marinete. Marinete, minha Flor, você está por aí? Estou aqui. Ô, Florzinha, você viu aqui, que eu não sei qual foi, que quando você falou sobre aquele teu protetor espiritual, que quando você estava, que conversamos sobre isso, então, falamos, foi até que o Beto falou aqui, quando há essa necessidade deles estarem aparecendo, ou de se comunicar, aí está a questão que nós havíamos comentado, lembra? Lembro. Uhum. Viu? Que nós nos questionamos sobre isso, Uhum. que foi tudo que vai ser, que tudo é a intenção. Então, havíamos comentado. Por que eu estou te chamando, estou te perguntando? Porque como não vai dar tempo de adentrarmos a esse item 46, e aqui temos, eu acho que gradativamente temos que procurar sermos mais flexíveis, né? Eu acharia interessante saber se você entendeu sobre o que... Porque também aqui está o Livro dos Espíritos, tá? Como a gente havia conversado, sobre o que vale a intenção. Então, quando esse espírito apareceu, estava contigo, passeando, isso foi como foi conversado aqui desde o início. Foi a intenção e a necessidade de Marinete naquela época, naquele momento. Exatamente. Como Exatamente. havíamos conversado. Então, isso, como havíamos conversado anteriormente, aí está comprovando. Por quê? É bom conversarmos sobre isso. Porque, às vezes, tem pessoas que estão aqui conversando, refletem sobre o que nós estamos aqui falando, sobre o exemplo de cada um, e talvez não tenha uma mediunidade tão ostensiva como a tua. Às vezes, sente pela intuição, como no caso a minha intuitiva, aí vai procurar entender, ou então pede, ou determinado, ou sente, vai que tudo vai depender da intenção, do momento e da necessidade, da espiritualidade se comunicar conosco. Exatamente. Vai da sua intenção. O que você está precisando nesse momento. Qual foi a sua conexão que você precisou chamá-lo para ele poder vir te dar o socorro naquele momento. Vê, Florzinha, como fica muito mais claro quando está estudando? Porque às vezes não entendemos o porquê. Como você tem a mediunidade ostensiva, aí a gente fica se questionando: o que você está fazendo aqui, meu irmão? Se fica aí, o espírito vai, aparece, fica do lado dela, Beto. Fica aí. Não, está do meu lado, mas se você não sabe quem ele mas se você perguntar quem é você, a conexão fica melhor, fica mais fácil a gente se entender, nós, né? E entendermos o espírito. E como ele menos mal que ele te respondeu, né, Marinete? E quando não acontece? Ele respondeu. Ele me respondeu, eu sou um amigo. Aí eu falei, essa resposta é a altura, então meu amigo. E eu sabia já por que ele estava lá, porque eu pedi. Tá? Pois é. Então, você vê, Beto, que nesse estudo assim, é bom nós estarmos também trazendo para a nossa realidade, para que haja uma compreensão melhor, sabe? Porque para o entendimento, como nós conversamos, às vezes damos exemplos, aí vem ainda confirmar aquilo que havíamos comentado e estudado anteriormente, certo? Então, o senhor Odilson está muito calado hoje. Seu Odilson? Estou aqui. E aí, seu Odilson, alguma coisa a acrescentar? Não, está tudo bem explicitado. Ja. Schon gut. Florzinha Leide, e aí? Eu também não tenho nenhuma outra curiosidade. O Mineirinho explica muito bem. A Petra, eu acho que está no trabalho ainda, né? Petra, você está no trabalho ainda? Ou já chegou? Tá. Então, gente, já que não tem nenhuma resposta, questionamento, eu vou parar a gravação para que possamos também encerrar o nosso estudo, tá? Então, muito obrigada a todos e a todas. Até a próxima.